Olá, alunos! Vamos para a nossa aula de História. Abre na página 90 do nosso livro de História. Certo? Vamos lá. Onde está a História? E aí, onde que será que está a História, né, gente? Está em todos os lugares. Vamos lá. Nós temos aqui uma imagem. Vocês podem deixar o livro de vocês aberto, que vai ser melhor. A sequência dessa imagem e algumas perguntinhas aqui para vocês, para a gente refletir sobre o que nós estamos começando aqui a nossa aula. As construções dessas cidades são novas ou antigas? O que vocês acham? Você acha que é possível conhecermos um pouco da história de uma cidade ao caminharmos por ela? É correto afirmar que para aprendermos a história, devemos recorrer apenas aos livros da escola? Claro que não, né, gente? Tem tantas maneiras da gente aprender. A gente aprende quando a gente escuta alguém contar histórias, quando a gente faz um passeio, quando a gente lê livros. A gente pode conhecer vários lugares que às vezes a gente nem vai poder ir, mas que através dos livros nós vamos conhecer esses lugares. E é claro, né, gente, essas construções aqui são antigas. E se elas são antigas, elas contam a história desse lugar. E olha o tanto de turista que está indo aqui, que está indo conhecer esses lugares, esse lugar aqui, né? Então, vamos lá. Para a página 92. Ideias em construção. Você já aprendeu que a história está em todos os lugares e que podemos investigá-la por meio de diferentes tipos de fontes. Mas como identificar essas fontes no lugar onde vivemos? Observe a imagem a seguir. Então, nós temos aqui, olha, um álbum de fotos de família. Você pode conhecer toda a história da sua família. Ou se você pegue notícias da cidade onde você mora, jornais, revistas, também antigos, você também vai conhecer a história. E aqui, ó, uma pessoa que é mais velha do que você, também pode te contar tanta história legal, te trazer tantos conhecimentos que você vai adorar. E aqui do outro lado, aqui nós temos, ó, aqui nessa parte aqui, olha, também a cultura conta também a história de um povo, o que eles usam, o que eles acreditam, a cultura desse povo, é muito importante. E aqui, como eu disse para vocês, os livros que faz a gente conhecer muitas coisas e às vezes que não temos possibilidade de conhecer, mas vamos ter o conhecimento e vamos ter a nossa fonte de conhecimento através do livro. Você reconhece essas formas de contar a história? Com certeza, né, gente? Nós falamos muito disso. Agora, vamos para a página 93. Construindo conhecimentos. Caminhando e conhecendo a história. Olha bem, que lugar mais lindo, Rua da Cidade de Paraty, no Rio de Janeiro. O local onde vivemos guarda muitas histórias e, na maioria das vezes, podemos identificar elementos do passado quando caminhamos pelas ruas e praças. Existem algumas cidades que foram construídas há muito tempo e até hoje conservam as características do passado. Uma das características que mais chamam atenção nesses locais são as ruas estreitas, feitas com calçamentos em pedra. Isso acontece porque na época em que essas cidades foram construídas, não eram necessárias ruas largas ou calçadas para os pedestres, já que os automóveis ainda não existiam.
Olha aqui, gente, essa rua é bem estreita. Observe a construção desse lugar. Presta atenção que as portas, gente, eram viradas todas para a rua. Hoje a gente não costuma fazer mais isso. Janelas todas para a rua. Aqui, gente, olha para vocês verem. Tudo de pedra, essas pedras eram colocadas uma a uma, porque não tinha esse tipo de asfalto que nós temos hoje. E aqui a rua estreita, porque quem passava aqui era apenas os pedestres, porque nessa época nem tinha os automóveis. Cavalos, né, passavam aqui, outro tipo de transportes. Aqui, vamos virar a página 94. Já os monumentos históricos são construídos para homenagear uma pessoa, um grupo ou alguns acontecimentos importantes de determinada região e geralmente estão localizados em praças. Observe na imagem a seguir o monumento que fica na cidade de Manaus. Ele simboliza a abertura dos portos do Amazonas ao comércio e à navegação estrangeira. Olha que lindo, maravilhoso. É um monumento histórico que realmente chama muita atenção, né? Muito mesmo. Monumento na Praça de São Sebastião, na cidade de Manaus. Agora vamos para a página 95. Você é o historiador. Os historiadores são bons observadores. Ao analisar as fotografias, por exemplo, eles precisam estar atentos a muitos detalhes. Observe uma foto atual da Praça de Tiradentes na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Olha aqui para vocês verem. Agora, você é o historiador, preste atenção aqui nos detalhes e me responda. Agora observe as imagens a seguir e marque um X na fotografia que retrata a Praça Tiradentes no passado. Qual dessas, hein? Depois circule na imagem antiga e na atual o que você identificou para chegar a essa conclusão. Então dá uma olhada aí. Será que é essa a imagem dessa praça? Será que é essa a imagem dessa praça mais antiga? Olha, aqui chama atenção, gente, né? E aí? Olha aqui, igualzinho aqui tem. Só que aqui é uma foto mais antiga. Espero que vocês tenham aí observado, sendo um bom detetive e ter descoberto isso para mim. Agora, vamos na outra página, 96. Muitas cidades do Brasil preservam as características do passado por meio de suas construções. Olha aqui as portas, os tipos de janela, tá vendo? Todos virados para a rua. Entre as construções mais antigas do Brasil estão as moradias coloniais, cujas principais características são janelas e portas de frente para a rua e a aproximação lateral de uma moradia a outra. Olha aqui, gente, que bonitinho. Uma moradia, ó, aqui é uma moradia, aqui é outra moradia, tudo pertinho, grudadinho uma das outras. Aí nós temos aqui a história de cada um. As memórias das pessoas também servem como fontes históricas. Elas podem, por exemplo, trazer informações sobre o passado da família ou sobre alguma característica cultural do grupo a que a pessoa pertence. Acompanhe com seu professor a leitura do depoimento de Aquaré e Amã, da aldeia indígena Iabetué, localizada no estado do Amazonas. Vamos lá? Página 97. Vamos aí. Eu falei para vocês que quando uma pessoa conta uma história para a gente, além de fixar na nossa cabeça, a gente ainda adquire conhecimento. É uma delícia escutar histórias. Eu mesma ouvia muitas histórias contadas pela minha avó.
Então, vamos lá. Então, vou ler esse textinho aqui para vocês. A primeira vez que eu fui para a cidade, tinha uns 7 anos, uns 7, 8 anos. Fomos numa canoa feita por uns traçados. Os homens que tinham que remar, sorte minha, porque eu ainda era criança e não precisava estar enfrentando 7 horas de viagem remando. E diferente dos brancos daquela época, a gente viajava por dentro dos lagos, que era mais rápido, era melhor. A gente não costumava remar o rio aberto, sempre pelos lagos. Quando chegamos em Parintins, umas 6 para 7 horas da noite, eu nunca tinha visto aquela quantidade de luz. Aquilo era um mundo novo para mim. Nossa, não digo que foi amor à primeira vista, mas foi uma coisa que me marcou bastante. História de Osias Glória de Oliveira, Iguaré e Amã. Agora vamos falar um pouquinho sobre o depoimento de Aquaré, e Amã, relatando sua primeira viagem a uma cidade, responda. Quantos anos ele tinha mesmo quando ele fez essa viagem? Ele tinha entre 7 e 8 anos. B. Qual meio de transporte ele usou? Uma canoa feita por uns traçados. C. Quanto tempo durou a viagem? A viagem durou 7 horas, hein, gente? Imagina 7 horas em uma canoa. Por qual caminho ele viajou? Pelos lagos, né? Ele mesmo relatou aqui. Em seu relato, Iaquaré e Amã conta um acontecimento que marcou a sua vida. Quando chegou a Paratins à noite e viu as luzes da cidade pela primeira vez. E você tem alguma memória que tenha marcado a sua vida? Algo de que você se lembra e goste muito? Conte aqui para nós. Com certeza, todo mundo tem algo assim que se surpreendeu quando viu, né, gente? Agora, vamos para a página 98 e está escrito assim: você sabia? No Brasil existe um museu chamado Museu da Pessoa, você sabia disso? Trata-se de um museu virtual, ou seja, podemos visitá-los através da internet. Nesse museu é possível conhecer muitas histórias que são registradas por meio de relatos orais e escritos. Dá uma visitinha lá, tá, gente? Quando a comunidade cria os seus próprios museus, isso é maravilhoso, porque conta a história daquele lugar, preserva a cultura daquele lugar. E principalmente para os mais jovens, conhecer tudo aquilo que tinha naquele lugar no passado, como eram as coisas no passado. Isso é riquíssimo, principalmente para os jovens e para qualquer um, né, gente, que queira conhecer a história daquele lugar. Agora vamos aqui. Quando as comunidades criam seus próprios museus? Para contar e preservar, por que eles criam? Para contar, preservar a história dos lugares, muitas comunidades se organizam e criam seus próprios museus. Um exemplo desse tipo de museu, é o Museu da Maré, localizado na comunidade do Complexo da Maré, na cidade do Rio de Janeiro. Ao visitar esse museu, é possível conhecer muitas histórias da comunidade. Lindo, né, gente? Olha, que charme, bem legal. Agora, vamos para a próxima página, interação.
Vamos fazer uma exposição sobre a sua cidade. Com a ajuda do seu professor, você e seus colegas irão pesquisar algumas informações sobre a história dos aspectos culturais da nossa cidade. Em seguida, deverão montar uma exposição na escola sobre o que vocês pesquisaram e apresentá-la aos colegas. Nessa exposição pode ter desenhos, fotografias, objetos, entre outros. Gente, nós não estamos na escola agora, assim, normal, nós estamos virtualmente. Gostaria muitíssimo que vocês fizessem uma pesquisa, um desenho. Pode ser numa folha sulfite, pode ser numa cartolina, mas é muito bom vocês fazerem pesquisa para conhecer a nossa história da cidade de São José do Rio Preto. Aqui tem uma sugestão de um livro, Quer Saber Mais? Lívio Lavanda. Lívio Lavanda. O livro conta a história de Lívio Lavanda, um homem que faz questão de guardar as boas memórias do que já viveu e as revive com muita emoção e poesia. Aí aqui nós temos o que eu aprendi. Podemos conhecer e estudar histórias por meio de diferentes fontes históricas, com certeza. É possível conhecer a história por meio de cidades que mantêm características do passado em suas construções. A memória é uma importante fonte histórica para saber sobre o passado ou sobre as características culturais de uma pessoa ou de um grupo. Algumas comunidades criam seus próprios museus para organizar e preservar a sua história. Aqui é um resuminho dessa unidade. E espero que vocês tenham gostado bastante. Vamos agora entrar na tarefa que a Provânia pediu para vocês. Vamos aqui. Na página 100. Você aprendeu que nas cidades algumas ruas mantiveram características do passado, enquanto outras se transformaram. Por isso, entreviste um adulto e faça as seguintes perguntas. Gente, entreviste alguém aí da sua casa. É tão gostoso esse tipo de atividade. É uma maneira que vocês têm de conversar, de saber um monte de coisa legal que às vezes vai passando despercebido e a gente nem toca nesses assuntos. Então, agora é uma oportunidade de entrevistar alguém da sua família. Qual é o seu nome, o nome do entrevistado? Quantos anos você tem? Como era a rua onde você morava quando era criança? Como era a rua onde você mora atualmente? Agora, apresente seus colegas as conclusões que você chegou sobre as ruas antigas e as ruas atuais. Então, a gente pode conversar bastante sobre essa conclusão que vocês chegaram. Será que é tudo igual? Será que as ruas do passado são iguais às ruas atuais? O material que foi usado lá é o mesmo que usamos aqui, né? Então, será que o tamanho das ruas são as mesmas? Vamos lá depois conversar sobre esse assunto. E agora, virem a página, mais um pouquinho da tarefa. Observe as fotografias do Cristo Redentor na cidade do Rio de Janeiro. Elas retratam esse momento em diferentes períodos da história. Numere as fotografias, ordenando-as da época mais antiga para a época mais recente, atual. Certo? Gente, olha, aqui embaixo tem a legenda, tá? Ó, 2016, Cristo Redentor em 1935, construção do Cristo Redentor em 1931. Então, coloque para mim a resposta aí bonitinho, tá? Aqui, gente, eu vou dar uma resposta para vocês. Aqui, por exemplo, é a primeira, ó, 1931. Depois, aqui a 2, o número 2, em 2016. E o 3 aqui, oh, desculpa, aqui é o 1, aqui é o 2, né? Ó, 1931, 1935, e aqui 2016. Então, vai ficar aqui
1, 2 e 3. Certo? Agora aqui, compare as fotografias. Nós temos 2 fotografias aqui. Estação da Luz na cidade de São Paulo por volta de 1896. Estação da Luz na cidade de São Paulo em 2012. Agora vocês vão observar aqui para mim o que mudou. É o mesmo lugar. E o que mudou, o que permanece igual. Tá? Vocês aqui podem observar do jeitinho de vocês. Será que os prédios mudou? Essa imagem aqui é mais antiga. Então, faça do jeito que vocês vão observando aqui o que mudou e o que permaneceu igual. Agora, aqui, no lugar onde você vive, existem construções que representem a história da sua cidade? Com a ajuda do seu professor, você e seus colegas deverão pesquisar algumas construções, praça ou alguns monumentos da cidade. Escolhe a imagem no espaço a seguir. Gente, aqui vocês farão sozinhos essa pesquisa. Vou dar bastante tempo para vocês fazerem. E nós temos, sim, construções antigas que contam a nossa história aqui na cidade, sim. Qual vai ser o objeto de pesquisa? Você escreve aqui para mim, porque é importante para a cidade esse tipo de construção. Conta a nossa história, né, gente? Agora aqui nós temos encontre no caça-palavra essas palavrinhas aqui, ó. Monumentos, museu, memória e construção. Certo? Fácil, fácil, né, gente? Achar essas palavrinhas aqui, ó. Memória, já achei uma para vocês. Crianças, espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu tenho certeza que vocês pensaram muito em tudo que até a gente já viu nessas aulas anteriores. E eu tenho certeza que vai servir um pouquinho mais sobre o conhecimento para vocês dessas fontes históricas. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.